Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Carolina Piccolotto Galibi. Ela é graduada em Direito pela PUC São Paulo, tem mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, foi integrante do Grupo de Estudos sobre Refugiados e Migrações, é especialista em Direito Constitucional Aplicado pela Unicamp, doutoranda em Direito pela PUC São Paulo, professora de Direito Internacional Público e Privado na PUC Campinas, nos cursos de Direito e Relações Internacionais, e também é advogada no projeto PUC São Paulo de Portas Abertas para Imigrantes e Refugiados. Nós vamos bater um papo sobre migrações, sobre refugiados e também sobre toda essa questão agora na pandemia do Covid-19. Tudo bem, Carolina? Seja bem-vinda. Professor Danilo, muito obrigada pelo convite. É muito especial estar aqui no seu podcast, né, no Direito Internacional em Debate. Muito obrigada. Obrigado você pela presença. Carolina, como a gente estava até comentando antes aqui da gravação oficial, acaba tendo muita confusão sobre os conceitos de refugiado, de asilo político, asilado. Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre os conceitos mesmo. Qual o conceito de refugiado e conceito de imigrante e por aí vai? Exato, né? Essa terminologia, ela causa uma certa confusão mesmo, né? De uma forma geral, quando uma pessoa se desloca, né, de um país para outro país, essa pessoa ela pode ser considerada um migrante. Então, a gente pode falar que migrante é um gênero, né? Mas daí existem algumas espécies que elas são necessárias para a gente entender mais a fundo o motivo pelo qual esse indivíduo saiu do seu país de origem, não é? Então, a gente tem basicamente dois tipos de migração. A migração voluntária, que é a situação em que o indivíduo quer sair do seu estado, do seu país de origem, por livre e espontânea vontade, ou para procurar um emprego, ou para estudar, fazer um tratamento de saúde, enfim. E o outro tipo de migração, né, que a gente pode destacar, é a migração forçada, e daí a gente está falando do asilado, né, e do refugiado, não é? Então, é importante a gente saber que para esses dois conceitos principais, né, o migrante voluntário, as migrações voluntárias e as migrações forçadas, a gente tem diferentes instrumentos, tanto no plano internacional como no plano interno, para tutelar, né, para, enfim, guardar os direitos dessas pessoas. Então, a principal diferença aqui, então, é o motivo pelo qual se deu, né, essa migração, não é? Sim. Então, é só para deixar claro, a gente até pode fazer um raciocínio na seguinte forma. O refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Daria para fazer esse raciocínio? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? E daí a gente tem a convenção específica, né, que vai definir quem que é o refugiado, né? Então, como que uma pessoa ela pode ser enquadrada, né, ou ela pode ser classificada como refugiada. Essa pessoa, né, como eu disse, ela não vai sair do seu país de origem porque ela quer. Ela vai sair do seu país de origem porque ela tem uma necessidade de salvaguardar a sua vida, a sua integridade física e assim por diante. Então, a Convenção de 51, que é uma convenção que foi adotada lá no pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai nos dizer, né, que o refugiado é aquela pessoa que está sofrendo perseguição, ou ela tem um receio de sofrer perseguição por alguns motivos, né? Motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião política, né? Então, se a pessoa se enquadra nesse conceito, ela, percebam aqui também, isso é bastante importante, né? Ela está numa situação de maior vulnerabilidade. Logo, a proteção oferecida a ela é maior, né?
é maior. Então, essa é uma distinção importante. Sim, e também aí voltando àquela questão do asilado, né, do asilo político, essa perseguição se dá em razão, digamos, porque esse indivíduo faz parte de um determinado grupo, a gente pode falar assim. Já o asilado talvez seria uma perseguição mais individual em relação àquele indivíduo, seria isso, né? Perfeito, perfeito. O refugiado, né, ele pertence a um grupo que está sofrendo perseguição. O asilado não. Normalmente é uma pessoa, né? Ou perseguição política, ou perseguição por opiniões políticas, né? E um outro dado também interessante é a questão da discricionariedade, né? No asilo, o Estado tem uma certa discricionariedade, é um instituto, na verdade, que foi consolidado aqui na América Latina, né? Ao passo que o refúgio, na verdade, ele nasceu na Europa, até com uma limitação geográfica e temporal, e depois essa limitação ela foi deixada de lado, né, pelo protocolo de 67, mas a discricionariedade é um ponto importante também, né, nessa distinção entre refugiado e asilado, né? Então, o país que integra, por exemplo, a Convenção de 51, ele obrigatoriamente, né, ele se vinculou à convenção, logo ele tem que dar proteção a esse indivíduo, né? Não é um juízo discricionário. Sim, e aí também depois nós tivemos outros documentos internacionais importantes, né, sobre a questão dos refugiados. Sim, a gente tem a Convenção de 51, o Protocolo de 67, que, como eu disse, retirou essa limitação geográfica e territorial, porque nesse momento histórico, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional pensava que apenas em virtude da Segunda Guerra, das atrocidades, né, da Segunda Guerra, é que, enfim, as pessoas necessitavam dessa proteção atrelada ao refúgio. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. A história mostrou que, na verdade, a gente continuou tendo, infelizmente, né, perseguições políticas por motivos de raça. Então, essa proteção, essa limitação geográfica e territorial foi retirada. Então, atualmente, enfim, isso engloba o sistema global, né? Não tem, então, apenas uma limitação no continente europeu. E daí a gente tem, por exemplo, a Declaração de Cartagena, que é uma declaração aqui no âmbito da América Latina, essa declaração é de 84, que vai, então, portanto, ampliar também esse conceito de refúgio. Houve uma necessidade de ampliação do conceito, por quê? Porque, como eu disse, né, esse conceito ele é bem estrito, né? Então a pessoa tem que se enquadrar nesses motivos aí da Convenção de 51. A Declaração de Cartagena ela vai ampliar e vai, de certa forma, cunhar um termo mais genérico. Então, qualquer pessoa que esteja sofrendo alguma violação de direitos humanos, né, conforme aqui a redação da Declaração de Cartagena, ela pode ser enquadrada como refugiado. Então, além daqueles motivos que a gente já disse, né, motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social, opinião política, se a pessoa estiver no seu local de origem sofrendo uma grave violação de direitos humanos, pela Declaração de Cartagena, ela também vai poder gozar dessa proteção. Sim. Uma outra coisa interessante, para quem não conhece, nós temos um órgão muito importante dentro da ONU que trata de refugiados, que é o Acnur, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Inclusive tivemos um brasileiro muito importante, que foi o Sérgio Vieira de Mello, teve filme agora na Netflix, documentário, e muitos brasileiros não conhecem a história, né, do Sérgio Vieira de Mello, infelizmente, mas foi um brasileiro muito importante. Até uma dica que eu dou, todo mundo falou do filme agora com o Wagner Moura, mas o livro é muito melhor, né, que o filme. Tem um livro da Samantha Power, que foi embaixadora do governo Obama na ONU, fez um livro sobre o Sérgio Vieira de Mello, então fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Sérgio Vieira de Mello. Um outro documento mais recente, agora de 2018, foi o Pacto Global. Até o Trump
falou um pouco sobre ele. Aqui no Brasil a gente teve o governo Bolsonaro. O Bolsonaro falou que o imigrante tem muito direito no Brasil e tudo mais. Como que você vê a questão da imigração hoje, assim, com esses governos? Agora o governo acabou, mas essa ofensiva, né, na questão migratória, até que ponto isso é só retórica ou realmente os países estão dispostos a sair desse pacto global e por aí vai? Olha, essa questão é bem importante, né, a gente refletir sobre o Pacto Global, porque é um documento novo que traz preocupações atuais, né, com os fluxos migratórios, que não são os mesmos, né, do pós-Segunda Guerra, obviamente. E é interessante a gente lembrar, né, que o Brasil, infelizmente, se retirou do Pacto Global, né? Então, uma das primeiras coisas que o governo atual fez após tomar posse foi se retirar do Pacto Global. E a gente perde muito com isso, né? Porque uma das funções é justamente garantir uma migração segura, uma migração regular. Isso também tem a ver, tem uma interseccionalidade com a prevenção, né, a erradicação do tráfico de pessoas, que também tem a ver com a migração, né? Se você restringe a entrada de pessoas no seu país, você dá margem, né, à entrada de maneiras ilícitas. Uma dessas entradas podem ser através, né, do tráfico de pessoas, né, que, enfim, a gente sabe que vitimiza aí muitos migrantes em situação de vulnerabilidade, muitos refugiados em situação de vulnerabilidade. Então, essa retirada, né, esse recrudescimento, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, a Itália também se retirou do Pacto Global, um fortalecimento desses poderes paralelos, né? Que, enfim, não vão deixar de existir, e uma vez que o Estado fecha, né, se fecha para a migração, para os fluxos migratórios, outras formas de entrada, né, de forma irregular, surgem. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar a respeito. Nós estávamos falando dos tratados, mas a lei de 97 do refúgio é uma lei muito avançada. E depois nós tivemos a questão agora da lei de imigração em 2017. Então, fala um pouquinho dos avanços dessas duas leis também na temática dos refugiados, Carolina. Então, exatamente. É interessante a gente pensar, né, que por mais que o Brasil, né, recentemente se tem uma política internacional imigratória que não dialoga muito com os direitos humanos, a gente tem um histórico totalmente oposto a isso, né? A gente tem uma lei que é uma lei de vanguarda sobre refugiados, né? O Estatuto dos Refugiados aqui do Brasil, como você disse, foi um dos primeiros da América Latina, né? O Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a ter um estatuto próprio sobre esse tema, né? E em 2017 a gente tem então uma lei específica para regular a migração. Aqui a gente insere então os refugiados, os apátridas, o migrante laboral, o migrante que quer fazer tratamento de saúde e assim por diante. É uma lei geral, né? Que inaugura, digamos assim, o direito migratório no Brasil. Então, a gente tem uma lei que vai, né, pontuar, que vai ser um marco, né, na união, né, dos direitos humanos com a temática migratória. Porém, por outro lado, apesar desses avanços, a gente tem alguns retrocessos também que vieram nesse pacote. Um desses retrocessos foram alguns vetos que o então presidente, né, o presidente da época, entendeu, né, devido vetar alguns dispositivos, e isso foi palco de várias críticas, né, porque, inclusive, enfim, há decisões judiciais que vão para o outro lado, né. A gente também tem um decreto regulamentar da lei, o 9.199 de 2017, que traz expressões
Estatuto do Estrangeiro, que não se utiliza mais essa nova gramática dos direitos humanos, né? Como, por exemplo, o termo estrangeiro. Então, o termo estrangeiro carrega toda a conotação do diploma anterior, que foi o Estatuto do Estrangeiro, né? E por que esse termo não é legal de ser utilizado? Porque quando você chama a pessoa de estrangeiro, você está falando que ela é diferente, que ela é uma pessoa estranha, que não necessariamente vai ter acesso aos direitos, aos mesmos direitos aqui no país, né? Então a gente tem esse cenário, né, bastante complexo, né, que a nova lei nos traz. E a questão também do estatuto, de um modo geral, a gente pode falar que o estatuto viu o estrangeiro muito mais como uma ameaça, talvez, né? Não sei se você concorda comigo. Não, com certeza, né? O Estatuto do Estrangeiro que foi revogado, né? Ele não dava, não concedia direitos ao migrante, né? Primeiro que ele foi elaborado na época da ditadura militar, né? Ele é de 80. Então, nesse contexto histórico, enfim, a nacionalização estava exacerbada, perdão. Então, a gente tinha toda uma proteção, né, à nação brasileira. Então, o migrante era visto, né, como uma ameaça mesmo à segurança nacional. Então, se visava proteger mais o Estado, né, do que o indivíduo. E, na verdade, a relação é totalmente inversa, né? Quem é o sujeito vulnerável? É o indivíduo, a pessoa que está saindo do seu local de origem, né? Inaugurando uma vida nova, né? Querendo aí recomeçar por diversos motivos no seu novo país, né? No novo local de acolhida. Então, a proteção sempre tem que ser pró-ser humano, né? Pró-indivíduo, né? Então, havia uma distorção de valores, né, que a nova lei tentou, e eu acho que, de certa forma, conseguiu, né, contornar. Sim, sim. E interessante também, um outro ponto, foi que a nova lei, ela não protege só o imigrante, né, a pessoa que não é brasileira e chega no Brasil, mas sim também o brasileiro que está fora do Brasil, né? Então, as pessoas que moram nos Estados Unidos, sei lá, em outros estados, também podem, né, usufruir aqui dessa proteção da nova lei de imigração. Então, esse ponto é um ponto importante e é legal a gente lembrar, né, que às vezes a gente ouve algumas informações um pouco distorcidas a respeito de alguns fluxos que o Brasil costuma receber, né? Os venezuelanos, por exemplo, foi o último contingente de imigrantes, né, que a gente recebeu a partir de 2017, 2018, e a gente pode achar, né, ou a gente tende a achar que tem muito migrante aqui, e na verdade o Brasil não é um país de destino da maioria dos migrantes, né? A gente tem uma população migrante aqui muito pequena, a gente tem mais brasileiro fora do país do que migrante aqui no Brasil, né? Então essa proteção, ela também é muito importante. Sim. Eu estava olhando para a nossa conversa, aquele relatório Refúgio em Números, né, do Ministério da Justiça, agora no final do ano saiu o último número do relatório referente a 2019. Para quem depois quiser dar uma olhada, tem na internet, é só dar uma pesquisada. Então, de 2011 a 2019 são os números disponíveis. Em 2018, nós tivemos 79 mil solicitações de refúgio. Dessas 79 mil, 61 mil foram referentes a venezuelanos. Depois, em 2019, 82 mil solicitações e desse total, 53 mil são solicitações aí de venezuelanos. E tem essa questão do próprio preconceito, da discriminação hoje contra os venezuelanos que aqui estão, né, Carolina? Como é que você tem visto isso, essa questão mesmo do preconceito, da discriminação contra o imigrante, contra o refugiado, especialmente agora contra o venezuelano aqui no Brasil?
Essa questão é bastante importante, né, da gente refletir, porque a gente acha, né, e de certa forma a gente está até que um pouco correto. Então a gente pensa que o Brasil, né, os brasileiros são, a gente é um povo acolhedor, né, um país acolhedor. Isso não é uma afirmação totalmente absoluta. Por quê? Porque a gente tem casos, né, de extrema xenofobia, sobretudo com migrantes provenientes de países da África. Isso em São Paulo, né? Então, tem algumas notícias que indicam, né, que esses imigrantes que são negros, né, que vêm, em sua maioria, de países da África, sofrem muito para se inserir na sociedade brasileira. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, a nossa sociedade é racista, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, discutir muito essa questão e não tampar o sol com a peneira, né? E realmente debater como enfrentar o racismo, como enfrentar a xenofobia, não é mesmo? Os venezuelanos, né, que de 2 anos para cá vieram com maior intensidade em razão da crise da Venezuela, sofrem isso muito, né? E tem alguns motivos aqui, né, que a gente pode apontar. Eles entram, né, na maioria deles entraram pelo estado de Roraima, né, lá no norte do Brasil. O estado de Roraima é um estado que, infelizmente, não tem tanto recurso. Então, assim que a crise, né, se agravou na Venezuela e que o contingente de imigrantes passou a atravessar as fronteiras, os serviços de saúde ficaram cheios, né, os serviços educacionais e assim por diante. Então, o Estado não deu o amparo necessário para acolher essa população, né? Então, isso aumentou toda a questão ligada à população lá de Roraima com relação aos venezuelanos. Então, atrelaram, né, esse desamparo, né, que na verdade a gente deve atribuir isso ao Estado, a vinda desses imigrantes. Um outro ponto também que merece, né, destaque foi a tentativa, isso lá em 2018, de fechar a fronteira, né, com a Venezuela. O estado de Roraima até ingressou com uma ação civil ordinária para fechar a fronteira e, enfim, impedir o ingresso de venezuelanos e venezuelanas para o Brasil. Isso é totalmente contrário, né, às convenções internacionais de direitos humanos e à própria Constituição Federal. Então, esse aspecto, né, infelizmente, a gente vê, né, muito presente na nossa sociedade. E, mais recentemente, na pandemia, a gente teve diversas portarias fechando as fronteiras, né, em razão do Covid, para conter aí a propagação do vírus, enfim. E o mais espantoso é que, por mais que o Brasil faça fronteira com diversos países, uma das primeiras restrições que foi imposta lá pela portaria interministerial 120, depois a 125, foi com relação à Venezuela. Né? E a gente viu semana passada que quem que forneceu, né, oxigênio para Amazonas? A Venezuela. Então, assim, tem uma discriminação, sem sombra de dúvidas, né, e a gente tem que discutir bastante isso, com a população latina, com a população negra, com os venezuelanos, com os índios também. A gente recebeu um grupo indígena que chama, enfim, alguns grupos, na verdade, eu vou dar destaque para um, que chama Varal. Os Varal, eles são um povo originário lá da Venezuela, né?
E eles migram, eles começaram, eles têm uns costumes, né, uns hábitos, umas práticas totalmente diferentes, e vieram para cá, entraram lá por Roraima, se instalaram no Pará, em Pernambuco, enfim, e uma população totalmente específica, né, que tem hábitos específicos. Por exemplo, eles não comem carne. Eles vivem da pesca, né? Varal quer dizer povo da água, então eles vivem da pesca e eles não comem carne. Para eles é muito importante cozinhar em conjunto. Então, nessa questão específica, né, dá o direito à voz, né, à população originária é essencial, né? É essencial. Então, essa discriminação, esse silêncio, né, essa invisibilidade, infelizmente, né, a gente presencia aqui. Por outro lado, né, enfim, desculpa, pode, não sei se Não, tem não, não, aí. não. Tô ouvindo. Tá ótimo. Se deixar, eu vou falando. Pode à vontade, pode à vontade. Por outro lado, né, a gente teve posteriormente a Operação Acolhida, que foi montada, né, com auxílio do Acnur, com auxílio do Caritas, de várias organizações, inclusive das Forças Armadas, para, de certa forma, acolher, né, essa população, esse fluxo migratório aí de venezuelanos, né? E daí foram montados lá abrigamentos, né? Enfim, eles tinham acesso à alimentação, enfim, né, questões de higiene. Então, por outro lado, pelo menos essa operação acolhida, a gente percebe que foi uma tentativa, né, do Estado de dar, né, um pouco tardiamente, talvez, não dá para a gente avaliar assim de forma rápida, mas de acolher, de dar uma acolhida a essa população migrante. Sim, você falou dos venezuelanos, então um outro detalhe é interessante porque parece até um pouco contraditório assim a postura do governo, né, que essa questão do preconceito. Em 2019, se não me engano, o CONARE, né, entendeu que a situação na Venezuela era uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. E qual a importância disso para quem não sabe? A lei de 97, daqui do Brasil de refugiados, ela acaba ampliando o conceito de refugiado, porque ela também entende que o refugiado é aquele que deixa seu país em razão de uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, o CONARE, acho que em 2019, dá essa decisão até para facilitar o processo de reconhecimento de refugiados, e agora o governo brasileiro vem com essa postura de preconceito aí no contexto da pandemia. Você falou da questão da pandemia, além da questão dos venezuelanos propriamente ditos, assim, Carolina, como é que você tem visto essa situação da pandemia para os refugiados de um modo geral? Porque já era um grupo fragilizado, vulnerável, digamos assim, né? E aí a pandemia veio e acho que talvez tornou mais vulnerável ainda esse grupo. O que você tem visto de iniciativas além dessa que você já comentou, talvez do Acnur, enfim, fala um pouquinho mais sobre os impactos, né, da pandemia nessa questão dos refugiados. Exatamente, assim, os refugiados por si só já são um grupo super vulneráveis, né? Bom, uma das medidas que afetou, né, essa população foi o fechamento de fronteiras, enfim, que merece várias críticas, né? As várias portarias que foram expedidas ignoraram um princípio super importante que chama princípio da proibição do rechaço, ou não refoulement, que é um princípio para salvaguardar os direitos dos refugiados de não serem mandados de volta, ou melhor dizendo, de serem acolhidos, né, no país que eles estão. Então, essas portarias passaram por cima de tudo isso. Além disso, houve a suspensão dos prazos migratórios,
que, por um lado, foi muito interessante, porque como é que funcionou, né, essa questão da suspensão dos prazos migratórios? A pessoa que estava com um documento para vencer, né? Então, vamos imaginar aqui, eu estou com o meu RNM, que vai vencer, ou que venceu em junho, né, que estava para vencer em junho de 2020. Com a suspensão, né, dos prazos migratórios, a pessoa não precisou, então, correr atrás de renovação desses documentos. Isso foi interessante, né? Porém, por outro lado, essa suspensão dos prazos migratórios não foi suficiente. E por que não foi suficiente? Porque o indivíduo estava com o documento vencido. Então, ele não corria o risco de ser deportado, por exemplo, né, do Brasil. Porém, a gente pegou lá no projeto, né, Portas Abertas, vários casos de pessoas com RNM vencido, situação migratória estava regular, porém não conseguia emprego. Então, várias empresas, né, várias empresas se recusaram de admitir essas pessoas com documento vencido, né, para trabalhar. E isso é um problema gigantesco, né? Sem trabalho, a pessoa não consegue ter acesso a nada, né? Ela não consegue sobreviver aqui no país. Um outro exemplo também, uma outra dificuldade encontrada, né, por essa população, o auxílio emergencial. A lei de imigração fala que mesmo que a pessoa tiver com documento vencido, às vezes documento lá do país de origem, ela tem direito, né, a benefícios previdenciários, por exemplo. Porém, até essa informação chegar aos responsáveis da Caixa Econômica, por exemplo, do Bacen, muitos imigrantes, infelizmente, ficaram sem o acesso ao benefício, ao auxílio emergencial. Então, apenas alguns exemplos, né, dessa falta de praticidade, né, entre um direito, né, que ele existe, e a efetivação desse direito pelo indivíduo, né? Isso, então, criou-se meio que uma espécie de uma lacuna em que quem trabalha, né, com isso ficou meio de mãos atadas, né? Porque a Polícia Federal não funcionando, enfim, várias tentativas, né? A Defensoria ingressando com ação civil pública para justamente obrigar a Caixa e o Banco Central a permitir o saque do auxílio emergencial, só que sem resposta. Então, houve aí um certo caos, né? Infelizmente, e a população migrante sofreu muito com isso, né? Acho que a situação que já era complicada ficou mais caótica ainda, a gente pode dizer então, né? Ficou mais delicada, né? Principalmente para eles. Tem uma questão que eu lembrei agora também, só para comentar, que a gente fala muito de refugiados e as pessoas acham que seria uma situação só da Europa e tudo mais. Mas você falou do Brasil, né? Da questão dos tratados, e eu lembrei dessa decisão do Supremo. E, se não me engano, foi a ministra Rosa Weber, que ela fundamentou a decisão dela no artigo 4º da Constituição, né? Então, o Estado brasileiro tem esse dever constitucional também de acolhida, né? De cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante. Está na Constituição, é um artigo que a gente acaba não dando muita atenção. Eu costumo brincar nas aulas que o aluno começa a estudar a Constituição a partir do 5º, né? Então ele pula os outros e o artigo 4º é muito importante. E falando em acolhida, que você estava falando da iniciativa da PUC São Paulo, fala um pouquinho mais aí do projeto que você trabalha na PUC São Paulo para o pessoal. É legal. Esse projeto é um projeto que tem duas frentes de atuação, né? Uma das frentes é o oferecimento de oficinas educacionais para a população migrante. Então, a gente tem alguns temas, né, que a gente trabalha através
de aulas, né, especificamente para a população migrante. Então, a gente fala sobre discriminação de gênero, questão sobre criança e adolescente, idosos, discriminação, aula de português, inserção cultural, noções básicas sobre direito, né? Porque às vezes o indivíduo ele chega aqui e não sabe como é que funciona, é que o Brasil é dividido em estados, né? Que a gente é uma federação, então algumas noções básicas. Então, esses cursos, né, são exclusivos para migrantes e refugiados, são totalmente gratuitos, e ao final dessas oficinas, a pessoa ela recebe um certificado, né? Esse certificado é muito interessante porque, de certa forma, é uma capacitação, né? Isso, uma das intenções, além de levar, né, os direitos humanos para e integrar localmente o migrante refugiado, também visa uma certa capacitação. Ela sai com um certificado lá da PUC São Paulo, é bem interessante. E a outra frente de atuação é a orientação, né, jurídica, também gratuita, né, para justamente solucionar esses vários problemas que a população migrante enfrenta, né, uma vez aqui no Brasil. Então, a gente pega caso de regularização, perdão, documental, dúvidas, né, de questões trabalhistas, enfim. Inclusive, a gente também tem alguns pedidos, por exemplo, de acolhida familiar, né, de reunião familiar, e assim por diante. Então, é um projeto bastante interessante que visa, né, atuar nesses dois aspectos. Né? Ah, legal. Eu não sei se tem ou tinha, mas a PUC, acho que tinha uma cátedra, né? Sérgio Vieira de Mello, na PUC São Paulo. A PUC tem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que também é uma parceria com a Acnur, né? É uma espécie de vínculo, né, da academia com a agência da ONU, né, para os refugiados, e daí tem três níveis, né, de atuação: pesquisa, né, ensino e extensão, né. Então, a PUC também faz parte aí da cátedra, que tem também em outras universidades do Brasil afora, né? Na UFBC tem também. A gente tava falando, tem, sim, bem atuante. As cátedras são bem atuantes. Para quem quiser ter um pouquinho mais de contato, é bacana aí fazer essa ponte. E falar em indicação, Carolina, se alguém quiser, por exemplo, estudar essa temática dos refugiados, das imigrações, você tem algum autor, alguma autora que você fala assim, não, tem que ler essa pessoa aqui para entender um pouco mais sobre isso? Uma dica aí de livro, de artigo que você queira dar? Olha, essa temática, né, ela é muito interdisciplinar, né? Isso que é bacana das migrações. Então, a gente tem diversos autores de diversas áreas, né? No direito, por exemplo, eu sempre indico a professora Liliana Jubilu, né? Especificamente na temática das migrações. Ela tem um livro que foi a tese de doutorado dela, é anterior à lei de imigração, né, mas ela trata só de refúgio, que é bem completo o livro, então eu sempre indico a professora Liliana Jubilu. Bom, vou fazer a função aqui, eu indico também o meu orientador de mestrado, né, que é o Luiz Renato de Lobato, que ele também Mestre de todos nós, um abraço pro Vedovato. ele é um grande pesquisador do tema, né, tanto de migração quanto dos migrantes, né, quanto dos refugiados. E uma filósofa que vai tratar do tema e que é muito uma referência bastante importante é a Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, ela foi refugiada e ela trata em alguns livros dessa questão, né? Um pouco mais, ela foi uma filósofa, então ela vai trazer esse olhar, né? Bem interessante, bem importante para o tema, né?
Eu também tenho alguns filmes, Danilo. Posso indicar alguns Claro, filmes? claro, à vontade. Você indicou, né, o documentário. Tem um filme documentário, né, sobre o Sérgio Vieira de Mello, fantástico, né? É importantíssimo. O livro também, né? Tem um filme que é um filme até que, assim, é uma temática pesada, mas o filme até que é um pouco leve, que chama Welcome, que, enfim, ele é de 2008, perdão, e ele se passa na França, tá? Então, fica a dica aí, quem quiser assistir esse filme, eu super recomendo. Chama Ah, Welcome ou Bem-vindo, né? legal, legal. E você sabe que eu até puxei aqui na internet agora, coincidentemente essa semana eu vi uma entrevista na Folha de São Paulo com uma filósofa italiana, Donatella Di Cesare. E saiu um livro dela agora, traduzido para o português aqui no Brasil, chamado Estrangeiros Residentes. Então ela trata da migração, do ponto de vista da filosofia e da migração enquanto um direito. Eu não li ainda, mas aí eu lembrei, puxei o nome aqui, é Donatella di Cesare, Estrangeiros Residentes. Então fica a dica aí, quem sabe, né, mais um livro nessa temática aí dos refugiados. Carolina, obrigado. Quer deixar algum recado aí mais pro pessoal do podcast? Fica à vontade aí para falar o que você quiser. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, muito, muito bacana, Danilo, professor Danilo, a sua iniciativa aqui de levar o direito internacional de uma forma bastante acessível, né? Parabéns pelo projeto e muito sucesso aí. E obrigada a Obrigado. todos que ouviram aqui o capítulo, né? O episódio, perdão. Nós que agradecemos. E agora já fica o convite público, né, para o professor Vedovato. Certo? Ele vai ouvir depois esse podcast, então já fica o convite. O professor Vedovato não foi meu professor na PUC. Quando eu entrei na PUC, ele já era professor lá, mas é o mestre de todos nós, né? Uma pessoa fantástica. Pessoal, então, muito obrigado, professora Carolina. Lembrando que nós temos página no Facebook, página no Instagram, além, lógico, aqui do Spotify. Então, até a próxima, um forte abraço.